Se você pensa em criar quadrinhos, animação ou qualquer tipo de mídia, você já deve ter se deparado com uma etapa muito importante desse processo, que é a criação de personagem. E a criação de personagem é uma etapa essencial para o desenvolvimento da sua história, porque ela não pode ser feita de qualquer jeito. Seu personagem, se você não criá-lo da forma certa, ele pode ficar muito raso, ou ele pode ficar, às vezes, muito confuso e vai dificultar o entendimento do seu público, e ele não vai conseguir entender o que seu personagem quer, o que ele faz, quem é esse seu personagem no universo que você criou. E é justamente pensando nisso que eu organizei aqui para vocês uma minissérie de 2 vídeos especificamente sobre criação de personagem. E no primeiro vídeo estaremos falando sobre história, criando seu personagem, parte 1. Nesse vídeo a gente vai fazer uma coisa um pouco mais linguística, a gente vai literalmente escrever um personagem junto com vocês, e aí no próximo vídeo a gente vai desenvolver a parte visual do personagem, vai buscar referências e vai de fato desenhar esse personagem e torná-lo real, tornar ele, né, tirar do papel, no caso colocar no papel, vai ser sair do texto para ir para a imagem. Então, sem mais delongas, bora que bora. Então vamos lá, eu coloquei aqui o meu bloquinho de notas do lado pra gente poder ir escrevendo e anotando tudo que a gente for criando aqui do nosso personagem. Eu dividi esse vídeo em 3 etapas fundamentais. Na primeira etapa, a gente vai basicamente definir os elementos fundamentais do seu personagem, ou seja, a gente vai fazer aquelas 3 perguntinhas básicas que todo criador, todo escritor, ele precisa fazer antes de ele pensar em criar um novo personagem. Onde, quem e por quê? Bom, então vamos lá. Basicamente, onde que esse meu personagem ele vai existir? No caso, eu tava imaginando em criar uma coisa assim, talvez como se fosse um RPG, mas uma coisa um pouco mais fantasiosa, né? Eu tô pensando em uma coisa bem mais clássica, assim, um RPG de fantasia bem clássico. Então eu posso criar aqui, por exemplo, definir que o meu personagem, ele vive em uma caverna, ele vive basicamente em uma caverna no meio do bosque. Vamos colocar mais ou menos assim, pra poder começar. Bom, vamos lá, meu personagem, ele vive aí numa caverna no meio do bosque. Beleza, mas quem é esse personagem? Ele é um dragão? Ele é um humano? Ele é um anão? Ele é um elfo? Quem é esse personagem? Eu posso colocar aqui que o meu personagem seria muito fácil colocar que ele é um cavaleiro, né? Mas como que a gente pode desconstruir essa ideia do cavaleiro? O cavaleiro, geralmente, ele é um cara forte, ele é um cara destemido. E se talvez o meu cavaleiro, ele fosse aí, quem sabe, um cavaleiro renegado, né? Vamos supor que ele foi expulso aí do seu castelo, ele foi expulso do exército em que ele fazia parte. Então vamos colocar aqui que ele é basicamente um cavaleiro renegado, né? Poderia-se dizer até que um cavaleiro aposentado, né? Digamos que ele, vamos dizer aí que ele cumpriu muitos anos dentro da cavalaria onde ele fazia parte, e aí ele foi renegado e também aposentado do seu castelo, né? Alguma coisa de errado ele fez. Bom, e agora basicamente a última pergunta, por quê? Por que que esse personagem existe? Qual que é o papel desse personagem no mundo? Qual que é o objetivo desse cara? Bom, vou colocar aqui que o objetivo desse cara seria reconquistar a sua honra, né? Vamos dizer que ele talvez fez alguma coisa muito feia, né? Na época dele de cavaleiro, talvez ele tenha abandonado um companheiro de equipe para morrer no campo de batalha, e isso faz com que ele perdesse a sua honra como um cavaleiro. Isso fez com que ele fosse renegado, com que ele fosse talvez até banido da cavalaria e ele tivesse que se esconder no meio do bosque, dentro de uma caverna, né? Então a gente tem esse papel do personagem renegado. Ele é o personagem que ele foi grande um dia, mas que ele foi expulso e que ele passou a viver como um mero moribundo, né, no meio do nada. Beleza, então essa daqui foi a primeira etapa, né? A gente já respondeu essas 3 perguntinhas, agora a gente já tem uma noção muito melhor de quem que é esse personagem, o que que ele faz nesse universo fantasioso que a gente acabou de criar. E a próxima coisa que a gente vai fazer é definir a origem, né, desse personagem, que basicamente é o que eu já havia falado anteriormente. Ele abandonou um companheiro de equipe no campo de batalha e então perdeu a sua honra como cavaleiro. Bom, então a gente já sabe alguma coisa aqui sobre esse cara até esse momento, né? A próxima etapa então é a gente definir qual que é o cenário
em que esse cara vive. Como a gente já falou anteriormente, ele vive numa caverna no meio do bosque, mas como é que é esse ambiente, né? Vamos especificar isso daí um pouco mais. Eu sei que a gente tá fazendo criação de personagem, não criação de environment, esse não é o objetivo, mas para que o personagem possa ser criado, as roupas, o visual do personagem possa ser criado, a gente precisa entender onde que ele vive e como que é a situação daquela época. Então, basicamente, o cenário que existe dentro desse universo que eu tô criando aqui agora com vocês é um cenário, digamos que uma fantasia pós-apocalíptica, né? Ou seja, é um cenário de fantasia clássico, né? Com dragões e fadas e elfos, só que nesse meu cenário ele é quase que pós-apocalíptico, né? Ou seja, é depois de toda essa civilização ter acontecido, o que sobrou desse pessoal, depois de uma guerra que devastou a maioria da civilização da Terra, o que restou? Né? Então esse pós-apocalíptico é depois que algo muito grande e muito destrutivo passou pela Terra. E aqui vai uma dica para você quando você estiver desenvolvendo seus cenários: desconstrua cenários reais. Pegue cenários que existem aí na vida real, Washington, pega Rio de Janeiro, pega cidades que realmente já existem e desconstrói elas, faz elas ficarem de ponta cabeça, quebra a cidade no meio, inventa que agora a cidade toda, a energia da cidade é toda fornecida por um corpo de um celeste que caiu na Terra e aí ele se tornou a principal fonte de energia dessa cidade. Enfim, pega uma cidade e desconstrói ela. Essa é uma dica muito legal para você fazer sua criação de universo no geral. Outra dica que você pode usar caso você esteja travado aí na hora de desenvolver seu personagem é utilizar a ferramenta Art Prompt. Se você pesquisar lá no Google por Art Prompt, você vai encontrar lá um site bem legal que você pode gerar aí ideias aleatórias de personagens e você não precisa necessariamente pegar o que aparecer lá. Você pode pegar alguma coisa ali e tentar misturar com outra ideia e aí você vai ter, né, um mix de ideias diferentes caso você esteja com um bloqueio criativo na hora de desenvolver a sua história. Muito bem, a última coisa que a gente vai fazer nessa etapa é definir o papel na história do nosso personagem. O nosso personagem, dentro da história, na narrativa que a gente está desenvolvendo, ele pode exercer vários papéis diferentes. Ele poderia ser protagonista, co-protagonista, antagonista, coadjuvante ou figurante. Então, assim, existem vários papéis que o seu personagem pode exercer narrativamente dentro da sua história. Como a gente está criando o primeiro personagem da nossa história, é normal que a gente comece criando o protagonista, né? Eu nunca ouvi falar de uma história que começa criando o figurante e depois o cara vai pensar no protagonista. Então, como a gente tá pensando no protagonista, depois a gente pode até fazer uma série aí, outro vídeo falando especificamente sobre como criar um antagonista, como criar um vilão para sua história. Mas esse não é o objetivo, vamos criar um protagonista mesmo. Então eu vou colocar aqui então que o nosso personagem, ele é um protagonista. Muito bem, então a primeira etapa do nosso desenvolvimento, ele já tá pronto. Vamos agora para a segunda etapa. Personalidade. Beleza, a gente sabe que ele é um cavaleiro, que ele é renegado e que ele fez alguma coisa errada aí para poder ser expulso, ser banido da cavalaria que ele trabalhava. Mas qual que é a personalidade desse cara? Ele é um bêbado que chega na taverna, batendo o copo na mesa, pedindo um copão de cerveja e fala um monte de besteira? Ou ele é um cara observador, calmo, com a rotina extremamente estruturada na sua planilha ali do Excel, sabendo exatamente o que ele vai fazer no dia? É um cara que ele sai pra caçar, ele é selvagem, ele é um cara que gosta de estar na natureza, gosta de estar na selvageria. Quem é esse cara? Qual que é a personalidade desse cara? Eu gosto da ideia de criar esse personagem badass. Então vamos dizer aqui que o nosso protagonista, ele é basicamente um badass. Ou seja, ele é um cara que ele é meio foda-se a vida, né? Ele é um cara que não tá muito nem aí pras coisas, ele não é necessariamente um herói, ele seria aí, mas na verdade, um anti-herói. Ou seja, ele não tá muito preocupado em salvar o dia, né? Tanto que já teve até um apocalipse que aconteceu na Terra e ele aparentemente não se importou muito com isso, ele só quer salvar o próprio bico. Então essa vai ser a personalidade desse personagem aqui. A próxima etapa então é a gente desenvolver os medos e fraquezas desse nosso personagem. É claro que por mais
foda e mais badass que esse nosso personagem seja, ele obviamente ele não vai ser completamente destemido. Ele precisa ter medo de alguma coisa, ou no mínimo, ele precisa ter algum tipo de fraqueza, ele precisa ter um ponto fraco para que ele se torne vulnerável, para que ele se torne humano na nossa história. Bom, então eu vou colocar aqui basicamente que a fraqueza, né, o medo desse nosso personagem é um medo de ser esquecido por completo. Como ele é um cara que ele vive no meio do nada, no meio do bosque, sozinho dentro de uma caverna, ele já é meio que esquecido. Mas digamos que ele ainda tem um fio de esperança que um dia ele vai se redimir pelo que ele fez e que ele vai conseguir reconquistar aquela honra e aquele respeito que ele um dia teve. Ou seja, apesar dele estar nessa situação, nesse momento, ele não queria estar lá. Ele não queria ser essa pessoa. Ele não queria estar no meio do bosque ali comendo graveto de árvore para poder sobreviver. Ele queria estar junto com as pessoas. Ele queria ser amado novamente. Tá ficando tenso, tá ficando intenso. E por fim, eu vou passar só mais algumas dicas aqui que você pode adicionar características incomuns ao seu personagem. Pode colocar alguma característica, por exemplo, diga que ele tem um tique, que ele fica o tempo todo aqui coçando o olho, né? E isso é uma coisa que você pode descrever tanto se você estiver fazendo uma mídia escrita, se você estiver fazendo um livro, ou se você estiver fazendo um quadrinho, uma animação. Você pode colocar esses 3 jeitos no personagem, assim, vamos dizer que ele fica piscando o olho, assim, como se tivesse um tique. Eu já vi um filme, assim, que o Jake Gyllenhaal, ele ficava fazendo isso, ele ficava piscando, assim, o olho, ele era tipo um detetive, assim, meio perturbado. E esse tipo de coisa você vai construindo no seu personagem, ele vai ficando mais complexo, você vai adicionando mais camadas no seu personagem. Então tudo isso é muito válido. É claro que, né, vamos ter um pouco de moderação aí, não adiciona um monte de tique no personagem pra ele ficar todo tremendo assim, porque vai perder um pouco da seriedade da história e você não vai conseguir contar a sua história como você gostaria. E por fim, a gente vai entrar então agora na nossa terceira etapa. A terceira etapa, na minha visão, é a mais simples. É só a gente pegar todo esse bloco de notas aqui, todas essas informações que a gente já tem, e agora a gente vai formalizar tudo isso. A gente vai dissecar todas essas informações dentro dessa nossa outra planilha. Então digamos que esse daqui é o nosso bloco de notas finalizado. Eu vou deixar aqui para vocês, no link da descrição, você já pode baixar esse arquivo, que é um descritivo de personagem completo. Então ele tem aqui nome, tempo, ambiente, raça, nacionalidade, sexo do seu personagem, idade, altura, peso, personalidade, habilidade, educação / escolaridade, ocupação, o que seu personagem faz, armamento, acessórios, limitação física ou psicológica, objetivo e história. Ou seja, tem muita informação aqui para você preencher de acordo com os dados do seu personagem. E o ideal é que você faça isso, que você preencha essa ficha técnica com todos os personagens da sua história, até mesmo os figurantes menos importantes da sua história, você preencha com todo esse descritivo para que você possa adicionar camadas a todos esses personagens. Por exemplo, você pode mostrar que em algum determinado momento da sua história, esse seu personagem ele é um cirurgião plástico. E fazendo isso, você vai dar uma ocupação para esse personagem. Ele vai deixar de ser um mero ser que perambula pela Terra. Ele vai passar a ter uma função, ele vai passar a ter um objetivo dentro da narrativa que você desenvolveu. Então, novamente, tá aqui na descrição, você pode acessar o link lá desse descritivo, vou deixar ali pronto para você poder baixar e preencher com as informações do seu personagem, e o vídeo vai ficando basicamente por aqui. Na próxima parte, a gente vai desenhar o personagem, a gente vai buscar referências e vai fazer de fato o concept art desse cara aqui. Eu quero ver como é que esse cavaleiro aqui vai ficar. O vídeo é basicamente esse, eu espero que você tenha gostado. Eu vejo você então no próximo vídeo. Deixa aquele like, pode ser? Para fortalecer? Conto com o seu like, tá? A gente se vê na próxima. Tchau!